computador está bem lento. Tem que ter paciência com esse computador. Vamos, Blender. Please. Pronto. Vou salvar isso aqui com outro nome. E vejamos aqui, a gente parou nesse ponto, certo? Na aula passada a gente adicionou essas ações secundárias no peixinho. Então, na aula passada a gente fez ele mexer a barbatana, mexer o rabinho, que aí a gente viu como é que a gente faz, né, o movimento encíclico, utilizando lá os gráficos. E a gente também viu como é que faz para fazer o olhinho aparecer e desaparecer, tanto aqui na viewport como no render. E também acrescentamos essa plantinha aqui, no começo do filme, que reage ao movimento dele. Então, é uma ação secundária que cria uma integração entre o personagem e o ambiente onde ele está. Aí hoje a gente vai fazer outra ação secundária, que na verdade nós vamos fazer umas bolinhas, o peixinho soltando bolinhas de ar assim pela boca, tá? E nós vamos fazer isso utilizando um sistema de partículas, que é o que quero que vocês tenham um primeiro contato com o sistema de partículas, que fica aqui nessa abinha aqui. Para que são sistemas de partículas? Os sistemas de partículas são softwares 3D, a maioria dos softwares de 3D tem um sistema de partículas, e existem alguns softwares que são especializados nisso, e eles servem, as partículas servem para a gente simular coisas da natureza que são muito difíceis de você, por exemplo, animar na mão, assim, ou seja, por exemplo, se você quiser fazer chuva, se você quiser fazer fumaça, fogo, se você quiser fazer um monte de passarinhos saindo voando ao mesmo tempo, ou um enxame de abelhas, ou um vento que vem e carrega um monte de folhas e fica voando as folhas, etc. Todas essas ações são muito difíceis de você fazer se você tivesse que animar objeto por objeto. Aí um sistema de partículas, ele é o quê? Quando você tem essa característica, ou seja, por exemplo, uma chuva, que a chuva é formada por milhões de pinguinhos d'água.
Então, quando você tem essa característica que você tem um objeto que se repete em grande quantidade, você usa um sistema de partículas para fazer o que você quer fazer, porque fica muito mais simples do que você tentar, de alguma forma, animar um por um, você não vai conseguir nunca. Então, o sistema de partículas, ele é isso. Por exemplo, se você tem um enxame de abelhas, ao invés de você animar abelha por abelha, você vai criar uma abelha e o sistema de partículas vai multiplicar essas abelhas por quanto você quiser e você controla tudo por parâmetros ali de números que você consegue simular bastante bem o que você quer fazer sem ter que ficar animando um trabalho gigantesco de ficar animando manualmente. Então, no nosso caso aqui, a gente vai querer que saiam bolinhas aqui da boca do peixe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma bolha, que vai ser a bolha que eu vou pedir para ele repetir várias vezes. Então, eu vou apertar Shift A aqui e vou pedir uma esfera. Nessa Blender, como você está lento. Na verdade, não é o Blender, é o meu computador que está muito cheio. Alô? Pronto, ele criou uma esfera ali. Eu vou colocar essa luz aqui para frente, porque a luz vai incidir nessa esfera, então eu quero que ela fique mais bonitinha. E vou colocar aí um material nessa esfera. Vou criar um novo material aí. Deixá-la um pouco azulzinha. Alô, Blender. E essa esfera, vou diminuir aqui o tamanho dela, e ela vai ficar lá fora da visão da minha câmera. Vou deixar ela lá em cima. Oh, agora ela fugiu de vez. Deixar ela aqui em cima, fora da visão da minha câmera. E vou colocar um nome nesse objeto, certo? Porque o nome dele está só como esfera. Eu vou colocar aqui bolha, para deixar meu arquivo organizado. Então, agora que eu criei a bolha, que é o objeto que eu quero que o peixinho emita da boca dele, eu vou criar um emissor. Um emissor pode ser qualquer objeto que eu tiver no Blender, eu posso pedir para que ele seja um emissor de partículas. Então, por exemplo, se eu fizer um plano, que é como se fosse uma folha de papel, certo? Se eu fizer um plano assim fininho como uma folha de papel, ele vai emitir partículas por um lado. Já se eu fizer um cubo ou um retângulo, alguma coisa assim, cada face dele vai emitir partículas. Então, vai emitir para cima, vai emitir para cá, para cá, para cá, para baixo. Todas as faces do objeto vão emitir partículas. Então, dependendo do tipo, do comportamento que você quiser da partícula, você pode escolher um objeto ou outro.
Nesse caso, como eu só quero que saia partículas para cima, eu vou fazer um plano. Então, Shift A, e vou criar um plano, colocar esse plano aqui pertinho do meu peixe, e escalonar isso bastante. E vou deixar esse plano aqui atrás da boquinha do meu peixe. Certo? Então, aqui está meu plano. Eu vou deixar ele aqui atrás do peixinho na boquinha. Então, este aqui vai ser o emissor de partículas. Esse objeto. Que eu também posso colocar aqui o nome dele para ficar emissor de bolhas. Para ficar bem organizado. Agora que ele está selecionado, eu vou entrar aqui nessa minha abinha de partículas e clicar no sinalzinho de mais para ele adicionar as partículas. Se a gente for dar um play agora no nosso filme, esse objeto, vocês podem ver que ele está soltando um monte de outros objetos aí que são esses negócios brancos aqui um pouco estranhos, certo? Porque ele está configurado aqui para começar a emitir partículas, e essas são as partículas. Então, o que a gente vai fazer agora é pedir para que esse objeto, cada partícula que saia do nosso emissor, eu quero que cada partícula dessa carregue uma bolinha, uma bolha. Então, eu vou aqui na minha aba, eu vou primeiro botar o nome aqui no meu emissor de partículas. Então, eu vou botar aqui bolinhas. E nessa opção aqui logo abaixo, eu tenho emitter e hair. São dois tipos de partículas. Por exemplo, a gente vai usar o emitter, que ele vai emitir as partículas, elas vão sair, vão embora. A outra opção, hair, é cabelo, porque a gente também usa partículas para fazer cabelos e pelos em personagem. Então, a gente tem duas opções de tipos de partículas diferentes, que nesse caso a gente vai usar o emitter mesmo. Aí, mais para baixo aqui na minha abinha de partículas, aqui na opção render, eu vou pedir para que, ao invés aqui, render as, ao invés de estar hello, eu vou pedir para que ele renderize como um objeto. E aí, quando eu peço essa opção objeto aqui, ele me abre aqui embaixo qual objeto, ele vai me perguntar qual objeto que eu quero que ele use. Então, aqui, nessa opção Instance Objects, eu vou pedir para ele carregar a minha bolha, que é aquele objeto que a gente fez logo no início. Então, agora, se a gente for olhar ali, no meu emissor, ó, ele já tem uma bolinha. Ele já carregou uma bolinha daquelas lá de cima. E se eu der o play agora, o meu objeto vai estar soltando bolhas. O meu emissor.
Então, partículas funciona dessa forma, certo? Cada partícula que sair do meu emissor, ele vai carregar um daqueles objetos que eu pedi. Se for um objeto complexo, tudo bem. Por exemplo, se eu tivesse uma abelha, que tem várias partes, ele também carregaria, inclusive esse objeto que ele vai carregar pode estar animado. Eu posso fazer uma abelhinha batendo as asas, se movendo, e animada, e pedir para ele carregar cada abelhinha dessa numa partícula, que ele vai carregar sem problema. Então, sistemas de partículas são muito úteis para uma série de coisas. No nosso caso aqui, a gente tem alguns probleminhas. O primeiro probleminha é quando ele começa a emitir as bolinhas, essas bolinhas estão caindo, certo? Indo para baixo. E como esse peixinho está debaixo d'água e ele vai soltar bolinhas de ar pela boca, essas bolinhas têm que subir até a superfície. Aí, como eu resolvo isso? Isso é simples. Na verdade, se a gente vier aqui nessa aba aqui das propriedades da nossa cena, que são as propriedades do Blender, da cena geral do Blender, o Blender é programado para simular o mundo verdadeiro, o mundo real, certo? Então, ele tem já programado dentro do mundo 3D dele uma força de gravidade igual à nossa que a gente tem no mundo. E nessa opçãozinha aqui, gravidade, gravity, se eu tirar, desmarcar esse quadradinho aqui, ele vai anular essa gravidade. Então, agora, se a gente der o play, as bolinhas vão subir. Tá? Então, anulei a gravidade. Outro problema que a gente tem aqui é o seguinte: o meu peixinho, ele se move, e enquanto ele está se movendo, o nosso emissor de partículas está ali parado no meio do caminho. Eu preciso que, para onde que o peixinho vá, esse emissor vá junto para estar parecendo que está sempre saindo da boca do peixinho. Como é que a gente resolve isso? Alguém tem uma sugestão ou não? Vai juntar a bolha com o peixe? Para fazer ele seguir o peixinho o tempo inteiro. Você veria aquele negócio de parentesco? Tudo bem, um parentesco. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero que ele acompanhe o peixinho, eu vou pedir para que esse emissor de partículas seja filho do corpo do peixe. Então, primeiro eu vou selecionar o filho, seguro o Shift, seleciono o corpinho do peixe, Ctrl P, setar parentesco para objeto. Então, agora, ele vai seguir o peixinho. E eu já tenho um efeitinho aí de movimento bem mais legal. Então, aonde o peixinho for, o emissor vai atrás. O que eu estou achando aqui é o seguinte: eu estou com essas bolinhas, eu estou achando elas muito pequenininhas. Porque na visão geral assim, do filme, eu vejo elas muito pequenininhas. Talvez eu quisesse elas um pouco maior. Né? Nessa hora aqui eu mal consigo ver. Como é que eu ajusto esse tamanho? Isso, na verdade, a gente ajusta pegando o objeto original que a gente criou e escalonando esse objeto. Se eu escalonar a bola lá de cima, as outras que estão saindo lá da boca dele também vão crescer e diminuir. Então, eu vou deixar um pouco maior essa aqui, para eu poder ver melhor. E esta luz
que está incidindo na bolinha, também eu vou deixar ela incidindo mais de frente, para que a bolinha não fique tão escura assim. Então, essa luzinha aqui do meu Blender, eu vou puxar mais para frente, para que ela fique mais bonitinha aqui na versão menor. Agora, o que a gente tem que fazer é ajustar o nosso emissor de partículas, as características dele, né, os dados, porque ele está realmente com muita bolha. Então, vamos ajustar isso. Vou pegar aqui o meu emissor, puxar ele um pouquinho para cá. E vamos dar uma olhada nas configurações dele. Então, a gente seleciona lá o emissor, que já está selecionado, e as nossas configurações aqui do partículas são as seguintes. Ele está emitindo 1000 bolinhas vão ser emitidas por aquele emissor ali, certo? Então, do frame 1 ao frame 100, vão sair 1000 bolinhas daquele objeto lá, no plano. E eu acho isso muita coisa. Eu vou diminuir isso para 150, talvez. Porque eu não quero tanta bolinha assim. Eu acho que agora está melhorzinho, né? Outra coisa que acontece é o seguinte. Essas bolinhas, conforme elas vão saindo daqui, elas vão subindo, chega uma hora que elas vão desaparecer. Para esse caso, que é um peixinho no fundo da água, etc., se a bolinha sobe e desaparece, tudo bem, porque vai parecer que ela estourou. Não seria problemático. Mas se fosse outro caso, que eu não quisesse que ela desaparecesse, que ela continuasse aparecendo aí até acabar o vídeo. Isso é o tempo de vida de cada partícula, que está aqui nessa configuração Lifetime. Então, nessa configuração aqui, eu estou vendo que o tempo de vida de cada bolinha é de 50 frames. Então, a bolinha que sai aqui da boca do peixinho no frame 1, ela vai existir até chegar no frame 50, aí ela some lá, ó. Essa bolinha aqui, ó. Quando chega no frame 50 e 1, né, porque ela começa no 1, ela desaparece. Se eu quiser que essas bolinhas fiquem mais tempo, é só eu aumentar o tempo de vida delas aqui. Então, eu vou botar, por exemplo, para 80. E aí, elas vão durar 80 frames. E aí vai dar tempo delas saírem aqui para fora do limite da câmera, que elas ainda vão estar durando mais tempo. Certo? Então, elas chegam, dá tempo delas saírem do nosso projeto, da nossa visão de câmera. Uma outra coisa que eu posso fazer também é, na opção logo embaixo de Lifetime, eu pedir isso randômico, ou seja, eu vou pedir para que algumas bolinhas, se eu deixar em 0, todas vão durar 80 frames. Mas se eu vier aqui deixar em 1, ele vai fazer isso aleatório. Algumas vão durar 80, outras vão durar 30, outras vão durar pouco e assim vai. Então, eu vou deixar aleatório para que fique mais
próximo do que poderia ser o real, né? Ó, tem algumas que estão desaparecendo rápido e outras não. E eu posso fazer outros ajustes, por exemplo, aumentar a velocidade, aumentar 1 metro por segundo, eu posso botar isso para 1,5. Para que elas 1,5, não 15. Daí acho que uma velocidade melhor. Então, enfim, com esse monte de opções que eu tenho aqui nas partículas, eu posso fazer uma série de efeitos. Aqui no Blender a gente utiliza que você pode fazer dependendo do teu filme, etc. Existem aqui alguns efeitos já meio pré-prontos. Se você vier, por exemplo, se eu acrescentar um objeto qualquer aqui, um cubo, aqui na opção objeto, eu tenho essa opção Quick Effects, que são efeitos rápidos. E aí aqui eu tenho Quick Explode, Quick Smoke, que é uma explosão rápida, pelo rápido, explosão rápida, fumaça rápido e líquido. Então, se eu botar, por exemplo, explosão, ele já cria um novo sistema de partículas, já meio pré-programado, que vai atuar nesse objeto. Você não precisa... Ele já vem meio que pré-programado para ser uma explosão. Você não precisa fazer tudo do zero. Nem o fogo, por exemplo, que é mais complicadinho. Então, você pode utilizar esses efeitos pré-prontos. Agora, lembre-se que fumaça, fogo, esses negócios que são milhares de partículas acontecendo ali, esse cubo ele explodiu em 2 só porque eu esqueci de fazer com uma esfera. Porque eu preciso que ele tenha várias subdivisões. Nesse modo aqui, essa esfera tem várias subdivisões. Ela vai explodir melhor do que o tubo. Então, se eu vier aqui... Então, ó, minha esfera... explode. Isso tudo você pode ajustar aqui, as velocidades e tal. Tem uma série de configurações, mas já vem uma configuração meio pré-pronta. Então, eu quero só para vocês saberem que existe essas configurações. Mas lembrem-se que fazer fumaça, fogo, etc., requer muito processamento do computador. As possibilidades de começar a dar algum pau no teu arquivo são grandes, então sempre é bom salvar esse arquivo, ter um backup dele,
Principalmente para a gente que não tem computador de última geração, né, uns computadores bons mesmo. O meu aqui, por exemplo, já está pedindo arrego. Então, é importante você lembrar disso. Se você quiser fazer um fumaça, fogo, etc., é bom se certificar, pegar um computador bom para fazer essa parte, porque precisa de muita memória, muita processamento de máquina. Outra coisa, existem softwares só para isso. Eu acho que um que é mais usado, talvez, no mercado, é um que se chama Nuke, que é um software especializado em partículas e efeitos desse tipo, fazer líquido, cachoeira, explosão, fogo, fumaça, tudo. Vendaval, furacão, rodamuinho, o que for. Então, lembrar que isso é possível, o Blender tem, né, capacidade, mas requer muita máquina. Então, aqui agora no nosso filme, digamos que a gente chegou no que seria o final do filme, certo? Então, aqui o nosso peixinho, desde que a gente começou, a gente, além de fazer as coisas se movimentarem, a gente aplicou leis da animação, que são o que faz com que o teu filme fique com cara de animação mesmo, não fique só um negócio amador com coisinhas se mexendo para lá e para cá. Então, aqui a gente aplicou as leis, a aceleração e desaceleração, que a gente tirou do cenário, os peixinhos têm aceleração e desaceleração. Colocamos antecipação para ele fazer o movimento dele. Colocamos movimento em arco. Colocamos esticar e encolher. Colocamos várias ações secundárias. Eu não falei, mas a gente usou uma outra lei que se chama stage, que é como você vai colocar o personagem em cena para que ele fique em uma proporção boa, para que seja fácil ver as coisas dele. Tem um pouco de exagero, que é uma lei da animação. Quando ele abre o olhinho, que o olho fica gigante assim, é o exagero, também é uma lei da animação, que você pode usar mais ou menos. Enfim, conforme a gente foi aplicando essas leis, o filme foi ficando mais interessante, a cena animada foi ficando mais legal. Aí chegamos ao fim, então, dessa cena, e agora eu quero publicar isso no YouTube, eu quero mandar para os meus amigos para falar, olha, meu primeiro filminho, que legal, quero mostrar para todo mundo, etc. Então eu preciso renderizar isso para que essa animação que a gente fez aqui no Blender se torne um arquivo de vídeo, certo? Você pode renderizar. Se você renderizar um único frame, você vai criar uma imagem, vai ser um TIFF, ou um JPEG, ou um PNG, etc. Vai ser uma fotografia de um único frame. Se você renderizar em vários frames, você pode renderizar diretamente num arquivo no formato de vídeo já. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Algumas coisas a gente tem que olhar para renderizar. Aqui, a primeira coisa, eu vou entrar aqui nessa câmerazinha e vou me certificar que a minha render engine que eu estou usando nesse filme é o Eevee, certo? Porque no Blender eu tenho os Cycles também. São duas render engines. O Eevee é muito mais rápido, ele é muito poderoso e muito rápido. O Cycles, ele é mais demorado, mas, por exemplo, para fazer coisas, se você quiser uma coisa com realismo fotográfico, talvez o Cycles seja mais indicado, porque ele trabalha melhor algumas coisas de luz e sombras e detalhes de reflexo, etc. Mas para esse filminho simples aqui nosso, o Eevee está mais que bom.
Nessa abinha aqui de baixo, Output Properties, ou seja, propriedades de saída, é onde a gente vai configurar o nosso filme. O primeiro questão aqui, resolução, a primeira parâmetro, resolução, XY, ele está com 1920, ou seja, ele vai ter 1920 pixels na largura do filme e vai ter 1080 pixels na altura do filme, do nosso quadro. Isso é uma resolução de Full HD, que a gente chama. É muito importante vocês terem uma tabelinha que, em inglês, eles chamam disso de aspect ratio. Porque isso foi se alterando ao longo do tempo. Então, se você vier aqui em imagens, o que acontecia? Antigamente, as televisões eram quadradas. Tinha uma resolução quadradinha, todas as televisões eram assim. Com a tecnologia evoluindo, os televisores foram ficando mais largos do que altos, foram ficando mais retangular. E o cinema também. No cinema, agora a gente tem o Ultra Widescreen, que é uma faixa super bem esticada, pouca altura e muito largura. Então, por exemplo, e com a evolução tecnológica dos últimos tempos também, a resolução dos filmes foi se multiplicando. Então, você tem filmes agora com 2K, 4K, 8K, 16K, já tem TVs com capacidade de resolução de 16K, que é gigantesca a imagem, ou seja, o filme vai ficar um filme super pesado, porque são muitos pixels cada frame. Então, o aspect ratio que eu estou falando é a proporção entre a altura e largura. Então, antigamente era 5x4, era um quase quadrado. Também 4x3. Aí depois vieram essa 3x2, que é um pouquinho mais larga do que alta. Depois passou para 16x10. Depois 16x9. Agora, cinema, já tem alguns que usam 1.85x1 e 2.35x1, que é o CinemaScope, que é o mais widescreen. A proporção dos filmes também foi sendo alterada, porque a resolução foi aumentando. Então, por exemplo, essa aqui eu tenho 720 por 1280. Aqui eu já tenho 1080 de altura por 1920, que é o que a gente estava usando. E aqui vai diminuindo, 450, etc. Conforme eu tenho mais capacidade de memória de processamento, foi aumentando essas proporções. É importante vocês terem uma tabelinha dessas para saber qual que é qual. Por exemplo, essa aqui é bem mais clara, né? Então, ó, aqui está originalmente no Blender 1080 de altura por 1920. A gente vai baixar, ou seja, a proporção segue a mesma, mas a gente vai baixar para 720 por 1280, porque eu não quero que esse filme fique muito pesado, certo?
A antiga resolução de DVD era essa, e agora a gente já está 4K, já é bem maior, agora já tem muito mais. Então, aqui no meu Blender, ao invés de deixar 1920, aqui eu vou deixar 1280 na largura do filme, e aqui embaixo eu vou deixar 720 na altura. Então a proporção ficou a mesma, só que eu vou ter menos pixels e o filme vai ficar mais lento. A porcentagem aqui, eu vou manter a mesma porcentagem, eu vou deixar o filme 100%, para ele ter qualidade total, o máximo de qualidade. Ele vai começar essa renderização no frame 1, certo? Frame start, e acabar no frame 100. É a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo, quando a gente faz a setagem de quando vai começar o filme e quando vai acabar, certo? Start 1, end 100. Então, ele já entende que você colocou isso aqui e já coloca automaticamente lá. Frame rate é muito importante, que é a velocidade do filme, certo? A gente usa, em animação, usa 24 frames por segundo, tradicionalmente. E agora, com a era do computador, usam 25, por exemplo. A Pixar usa 25 frames por segundo. Mas normalmente fica entre esses dois valores aqui. Eu uso 24, que é o clássico da animação. Ou seja, quando inventaram a animação lá naquela época que era desenhada à mão, para cada segundo de filme, eles tinham que fazer 24 desenhos para fazer o movimento que ia durar 1 segundo. E isso é um padrão que a gente manteve. Professor? Oba! Tiago falando. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão dos frames. Por exemplo, Sim. A TV daqui de casa é 60 Hz. Aí eu fui na casa do meu irmão, aí a dele é 120. Só que quando eu fui assistir uma animação lá, era tão rápido assim os frames que chega a dar uma tontura assim para quem não é acostumado. Parecia que tava muito acelerado. Então, de manhã o pessoal tocou nesse assunto também. O que está acontecendo? Com essas tecnologias, né, esses avanços das televisões terem muito mais resolução e um tamanho muito maior, ela tem que processar muito mais rápido, né, para refazer a tela a cada, né, milissegundo, porque ela vai trocando todos os pixels a cada milissegundo. Então, ela precisa ter mais hertz. Uma coisa que estão fazendo é pegar filmes e transformar eles em 60 frames por segundo. Que eu não, sim, eu acho que é uma tendência que está acontecendo, certo? Eu vou até pesquisar isso, o pessoal da manhã também tocou nesse assunto, porque eu acredito que para filmes filmados mesmo com câmera, é uma vantagem, os caras, hoje as câmeras também conseguem capturar 60 frames num segundo, antes não conseguia, por causa da velocidade. Então, acho que é uma vantagem para os caras que forem filmar, se o cara quer fazer efeito especial naquela cena, alguma coisa assim, é muito melhor o cara ter uma quantidade maior de frame, porque ele consegue controlar melhor os efeitos. E como as TVs estão ficando grandes, precisa de mais velocidade, está aumentando isso. Aí começa a dar esses problemas, que você não ter o filme um pouco mais antigo, quando você vai assistir uma TV dessa, já fica estranho. Ou seja, sempre acaba criando alguns problemas também. Mas eu acho que a tendência está sendo essa, ou seja, maior capacidade de processamento, mais frames vão colocar dentro do tempo, para você ter mais resolução, um movimento mais fluido e etc. Mas, por enquanto, eu sei que a Pixar continua fazendo filmes com 25 frames no segundo. Até porque... Mas, enfim, eu acho que para quem está produzindo animação assim,
no computador, não vai mudar muito, na verdade. Você só vai exportar, o problema é na hora de exportar, né? Na hora de renderizar, que é o que a gente vai fazer, porque vai demorar 3 vezes mais do que já demora, e já é demorado hoje, principalmente para quem não tem um computador potente. Então, se você depois tiver que renderizar 60 frames por segundo, vai estar um filme bem mais pesado e você vai demorar bem mais para renderizar. Mas eu vou dar uma investigada nisso aí, porque é um assunto realmente que está aparecendo. Então, vamos deixar aqui 24 frames. E aqui em Output, saída, é aonde eu vou querer que ele grave o meu filme. Eu vou clicar aqui nessa pastinha e vou escolher o meu desktop para ele gravar o filme aqui. E vou botar um nome já no filme. Eu vou botar aqui Peixe Fundo do Mar e aceitar. Então, agora ele vai gravar esse filme no meu desktop, com o nome que eu coloquei. E aqui embaixo, em File Format, eu tenho duas opções. Essas duas fileiras aqui da esquerda são formatos de imagem, certo? PNG, JPEG, Targa, TIFF, BMP, são tudo formatos de imagem. Se eu escolher um formato de imagem desse, o que vai acontecer? E mandar ele renderizar essa animação, ele vai criar uma fotografia para cada frame do meu filme, ou seja, do frame 1 ao frame 100, ele vai criar uma imagem de cada frame. Então, eu vou olhar meu desktop depois, no meu desktop vai estar 100 arquivos de imagens, um de cada frame. Nesse caso, eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele já grave num formato de vídeo. Então, nessa fileira da direita, eu tenho as opções de vídeo. A primeira aqui, a AVI JPEG, é a que eu vou usar. Espera aí, só um minutinho. Essa é a que eu vou usar, porque a AVI JPEG, ele já tem uma compressão, não vai ficar tão grande o filme. Ao contrário do RAW, que é cru, ou seja, ele vai sem nenhuma compressão, o filme já fica maior. Essa terceira opção, ele grava em MPEG, que eu nunca usei, e é um outro formato de vídeo, certo? Vídeos tem vários formatos. AVI é um formato do Windows. Por exemplo, já no YouTube, normalmente a gente sobe usando, ele já converte em MP4. Se você usar um computador Apple, Mac, ele tem um formato próprio que é o .mov do QuickTime. Então, é um pouco uma confusão de formatos de vídeo que tem que tomar um certo cuidado também. Nesse caso, a gente vai usar a AVI. Então, ok, eu configurei aqui do jeito que eu quero. Tá tudo certinho, é só vir aqui no meu menu Render e pedir para ele renderizar a animação. Clico aqui, ele vai abrir a minha janela de renderização e vamos ter que esperar um pouquinho para ele renderizar o filme. Ó. Ele está me dizendo aqui que ele vai demorar ao redor de 12 minutos para renderizar esses 100 frames e que ele ainda está no frame 1, certo? Então, agora ele foi para o frame 2. Então, eu tenho que esperar para ele renderizar esse filme todo. Isso porque eu baixei a resolução e que também esse arquivo é super simples, certo? Eu não tenho nem a luz incidindo nesses desenhos, nesses objetos, etc. Então, ele não tem que fazer muito cálculo, mas demora mesmo assim. Então, vamos dar uma